chamo Amanda Mardegan e eu sou advogada aqui do interior de São Paulo, da cidade de Sumaré. Daremos continuidade no vídeo sobre planejamento previdenciário. Conforme eu falei no vídeo anterior, o planejamento ele é muito importante para fazermos ao longo da vida contributiva do segurado e não somente esperar no momento de solicitar os benefícios. Seja para reconhecer tempo de atividade rural, tempo de atividade especial, complementação de contribuições, acerto no CNIS. Então, eu vou trazer para vocês hoje o exemplo do meu cliente de 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Ou seja, nesse caso, ele está há 10 anos para se aposentar por idade mínima, que é 65 anos o homem, ou 5 anos do tempo de contribuição. No caso, ele tem 10 anos de atividade especial, ou seja, o meu cliente ele trabalhou 10 anos exposto ao agente nocivo ruído, acima do limite legal, e eu verifiquei que o PPP dele, o documento emitido pela empresa de exposição ao agente nocivo, estava correto. Por quê? Nos casos que não estão corretos, nós também temos que analisar e pedir a retificação para a empresa. Por isso que é importante o planejamento também ser feito ao longo da vida, porque tem empresas que fecharam, as empresas demoram para retificar o documento, então se for fazer tudo isso no momento que vai pedir aposentadoria, ou até mesmo se ocorrer algum benefício por incapacidade, esse tempo pode fazer falta, e aí pode demorar muito para reconhecer o tempo especial. Então, no meu cliente, o que eu falei para ele? Se nós reconhecêssemos esse tempo especial, já de forma antecipada, iria ser comprovado que na data da reforma ele teria 34 anos de tempo de contribuição. Por quê? A cada ano de tempo especial convertido em tempo comum, eu aumento 40%. Então, de 10 anos, eles se tornam 14 anos. E aí eu demonstrei para ele qual a vantagem disso daí. Reconhecendo esses 4 anos, na data da reforma, ele teria 34 anos de tempo de contribuição, ou seja, faltaria 1 ano para ele cumprir o requisito de tempo de contribuição. Nisso, ele entraria no pedágio de 50%. Ele poderia se aposentar cumprindo o pedágio de 50% do tempo que faltava, ou seja, com 35 anos e 6 meses de tempo de contribuição e 56 anos de idade. Só que nesse caso, iria ter uma redução mais ou menos de 30% do valor do benefício dele devido ao fator previdenciário. A outra opção que foi escolhida por ele, se ele escolhido o pedágio 100%, ele cumpre 100% do pedágio que faltava, do tempo que faltava, para se aposentar na data da reforma. Ou seja, se faltava 1 ano, ele paga mais 1 ano. Então ele tem 35 anos, ele conseguiria se aposentar a partir de 36 anos de tempo de contribuição. Só que nesta regra exige uma idade mínima de 60 anos de idade. Então, para ele, optando por essa regra, eu consigo aposentar ele com 5 anos de forma antecipada já e com o coeficiente de aposentadoria dele de 100%. Então, neste caso, a vantagem financeira do meu cliente, supondo que o valor do benefício dele foi de R$3.000, ele teria mais ou menos uma vantagem de R$195.000, ou seja, eu antecipei ele 5 anos antes da idade mínima exigida e ele já recebeu em torno de R$195.000. Por isso, a importância do planejamento previdenciário, não deixar sempre para a última hora. O outro exemplo que eu quero trazer para vocês hoje sobre planejamento previdenciário é no caso de uma cliente que ela tem 32 anos de tempo de contribuição e 44 anos de idade na data da reforma da Previdência. Ou seja, nesse caso, ela tem o direito adquirido para se aposentar com as regras anteriores à reforma, se forem mais vantajosas. No caso dessa minha cliente, eu demonstrei para ela qual que é o valor global que ela iria receber de aposentadoria, optando pela regra do direito adquirido ou optando pela regra de transição. Neste caso, seria a regra de pontos em 2028. Então, o que eu fiz? Eu mostrei para ela que se ela se aposentasse hoje, o valor da aposentadoria dela seria em torno de R$1.200 e multipliquei pelos anos que ela receberia isso considerando a taxa de sobrevida do IBGE, que a mulher hoje está em torno de 79 anos, 80 anos de idade. Então, multiplicando todo esse valor, ela iria receber na vida dela global em torno de R$578, R$580.000, sem considerar as correções que são feitas futuramente. Em contrapartida, para essa mesma cliente, eu fiz simulações para caso ela opte por se aposentar pela regra de pontos, que vai ser em novembro de 2028.
Então eu fiz simulações, ela contribuindo pelo salário mínimo, por 2 salários, 3 salários mínimos e pelo teto do INSS. Em 2028 ela vai ter 53 anos de idade. E o que eu fiz? Eu peguei a tabela do IBGE que eu tenho hoje, com a taxa de sobrevida, taxa de mortalidade, para a mulher que se aposenta com 53 anos de idade. Na tabela, me diz que ela teria mais uma expectativa de vida de 28 anos de sobrevida, ou seja, então ela viveria mais ou menos até 81 anos de idade. O que eu fiz? Eu calculei o valor investido por ela até 2028, verifiquei o valor que ela iria receber a partir de 2028 até completar 81 anos de idade e verifiquei o valor líquido desse investimento. Então, se ela continuar contribuindo pelo valor de um salário mínimo, vai ter que a aposentadoria dela vai ser em torno de R$ 2.600 em 2028, sem considerar correções futuras, né? Para que a aposentadoria dela chegue nesse valor, ela vai ter investido em torno de 12, 13 mil reais. E aí eu pego o valor da aposentadoria dela, R$ 2.600, eu multiplico, né, por 13 meses, que seria um ano mais o abono, vezes 28 anos, que seriam os anos de sobrevida dela. Nesse valor eu chego a mais ou menos 980 mil reais, por aí. E aí o que eu faço? Eu subtraio esse valor que ela vai receber de forma global da vida dela, menos o valor que ela investiu, de 12, 13 mil reais. Então eu vou ter um valor líquido, mais ou menos, que ela vai receber de aposentadoria em torno de 950 mil reais, mesmo ela se aposentando em 2028 com 53 anos de idade. Ou seja, se analisarmos, ela vai receber mais se ela aposentar em 2028 do que se ela optar pela regra do direito adquirido, como eu falei anteriormente. Então, por isso, a importância do planejamento previdenciário. Muita gente que tem direito adquirido já saiu para se aposentar, inclusive sem fazer um planejamento para ver quais seriam as opções dos valores futuros, tanto que iria investir, o tempo que iria demorar para restituir esse valor e o tanto que iria receber de forma global. Por isso a importância do planejamento previdenciário. Espero que esses 2 exemplos tenham deixado um pouco mais claras as informações, mas de qualquer forma eu estou à disposição, pode deixar nos comentários qualquer dúvida. E é isso, muito obrigada!